Tudo bem? Hoje continuaremos a falar sobre inventário e trataremos sobre as espécies do inventário. Primeiramente, é possível que haja chamado inventário negativo, que pode parecer meio estranho, porque o inventário negativo ele surge justamente quando o falecido não deixa bens para serem inventariados. Mas esse inventário negativo ele pode se tornar necessário em duas situações. A primeira delas é na hipótese do cônjuge sobrevivente pretender se casar novamente. Isso porque o cônjuge sobrevivente, caso não faça o inventário do falecido, do seu ex, ele terá que se casar sobre o regime da separação total de bens. Isso é uma causa suspensiva do casamento. Então, ele terá que fazer esse inventário negativo e aí ele poderá ter o afastamento de tal causa suspensiva. Há uma outra possibilidade também, que é na hipótese do falecido não deixar bens, porém deixar dívidas. Então, para que os credores não tenham dúvida em relação à ocultação desse patrimônio, de eventual patrimônio do falecido, os herdeiros terão que fazer o inventário negativo, demonstrar que o falecido não deixou bens, para que esses credores não fiquem aí numa busca incessante em relação aos bens para a satisfação do seu crédito. Além disso, nós temos o chamado inventário judicial. Sempre quando nós tivermos, por exemplo, um testamento ou que nós tivermos menores incapazes interessados, o inventário terá que ser feito no fórum. Primeiramente, nós podemos ter um inventário pelo rito comum, que poderá ser litigioso. Esse inventário ele tem um procedimento mais longo, então nós teremos várias fases a serem observadas, como a petição de abertura, depois disso nomeação de inventariante, apresentação de primeiras declarações, citação e impugnação dos herdeiros e, por fim, as últimas declarações. Além disso, no fórum também é possível que haja o arrolamento sumário, que esse procedimento seja feito por meio de arrolamento sumário, previsto ali no artigo 1659 do Código de Processo Civil de 2015. Esse procedimento é mais célere, porém, há uma exigência, na verdade duas. Uma, que todos os herdeiros sejam maiores e capazes, e que todos os herdeiros estejam em consenso, estejam de acordo com o inventário. Isso quer dizer, com os bens a serem partilhados e também com o plano de partilha. Além disso, há o chamado arrolamento simples. Esse arrolamento simples também tem um procedimento mais célere, mas também é feito no fórum. Esse procedimento, ele é permitido para aqueles inventários cuja soma dos bens a serem partilhados seja igual ou inferior a 1.000 salários mínimos. Também é possível a adoção desse procedimento chamado de arrolamento simples, previsto ali nos artigos 664 do CPC, na hipótese de herdeiros menores e incapazes, desde que o Ministério Público não ofereça nenhuma resistência a este procedimento. E, por fim, nós temos a possibilidade também do inventário ser feito extrajudicialmente, ou seja, num cartório extrajudicial. E isso é permitido, conforme os parágrafos lá do artigo 610 do CPC. Na verdade, essa possibilidade existe desde 2007, porém nós temos também alguns requisitos. O primeiro deles é que a gente não tenha interessado o herdeiro menor ou incapaz. E depois disso, todos os herdeiros também têm que estar aí de acordo com o inventário, o valor dos bens e a forma da partilha. E aí eles poderão fazer esse procedimento no cartório extrajudicial. E por fim, nós temos ainda que destacar que não é necessário um inventário judicial quando os bens a serem divididos forem caracterizados por valores decorrentes de fundo de garantia ou PIS e PASEP ali do falecido. Nesse caso, não precisa inventário judicial, é necessário apenas um alvará judicial e o juiz determinará o levantamento dessas quantias. Então, essas são as nossas espécies de inventário. Observamos que nós temos diferentes modalidades que poderão ser adotadas pelos interessados e herdeiros que tiverem interesse na partilha dos bens de alguém que veio a falecer. Por hoje é só e no nosso próximo encontro vamos continuar falando sobre inventário. Muito obrigada!